A criação de reservatórios e hidrelétricas seria uma das soluções para atender também a energia e criar estoques. Esse é um assunto importante, bastante relevante que a gente traz aqui, porque criar estoques suficientes para regularizar a demanda dos rios e assim atender o agronegócio é muito importante para o consumo humano e também para abastecer a indústria. A gente vai conversar pela internet, direto de São Paulo, com o presidente da Associação Brasileira das Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geradoras Hidrelétricas, o Paulo Arbex, que já está aqui junto com a gente. Paulo, primeiramente, bom dia, obrigado pela sua participação. O Paulo está aqui para conversar com a gente e a gente sabe que muito se fala da importância da construção de reservatórios de água no Brasil como forma de prevenção aos períodos de seca. E isso já se fala há muito tempo, viu? Mas afinal não houve nenhum progresso aí nos sistemas de reservação de água nos últimos anos. Essa é a grande pergunta que fica. Houve ou não esse progresso? Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Vinícius. Bom dia aos ouvintes, a todos os agricultores do Brasil aí que escutam o seu programa. Não teve muito pouco. Infelizmente, aí teve muito pouco. Se a gente pegar os últimos 22 anos, o consumo de energia elétrica no Brasil aumentou 80%. A agricultura do Brasil cresceu N vezes mais do que isso, né? E a gente construiu só 30% de novos reservatórios. Quer dizer, nós criamos aqui no Brasil um déficit de reservatório de água enorme, né? Enorme. Só na energia elétrica 50%, e no agro deve ter sido muito mais do que isso. E é uma coisa maluca, né? Porque o Brasil é a maior potência hídrica do mundo. Nós temos 12% da água doce superficial de todo o planeta. Nós somos a Arábia Saudita do recurso hídrico, é a principal vantagem competitiva do nosso agro. É o que evita que o agricultor fique sempre naquela situação de perde-perde, né? Quando chove muito, o preço do produto está lá no chão e ele perde. Quando está muito seco, o preço está lá nas alturas, mas ele não tem produto para vender. A hora que a gente começou a fazer irrigação moderna, como essas técnicas todas aí de gotejamento, de canhão, de pivô, etc., a agricultura brasileira deslanchou de um jeito que é inacreditável, né? E esse sucesso todo da agricultura, que é bom, é para ser festejado, ele precisa vir acompanhado da construção de reservatórios. É a coisa mais inteligente. Os romanos já faziam isso, os fenícios, os egípcios, até animal, até o castor e a lontra fazem reservatório, né? E a gente aqui no Brasil fica aceitando essa demonização de reservatório, como se lago fosse desastre ambiental. É uma sandice, né? É um tiro no pé que nós aqui no Brasil temos dado há quase 22 anos. A gente tem conversado muito sobre isso com os representantes do agro, a gente está debatendo esse ponto com o pessoal da Frente Parlamentar da Agricultura, com as empresas de saneamento. Uma coisa interessante, né, que pouca gente sabe, a água doce superficial do planeta, ela é só 0,003% do total, né? Quase toda a água do mundo é oceano, 97%, os outros 3% tem muita geleira e água subterrânea, então o que sobra é uma coisa ínfima. E a gente precisa, estudo da ONU, né? A gente precisa de 3 a 5 mil litros de água por dia para produzir o alimento que cada um dos quase 8 bilhões de habitantes do mundo consomem, né? Então, assim, precisamos corrigir isso aí muito rápido, pelo bem do água. A água é vida, água é desenvolvimento, é produção, é dignidade humana. A primeira coisa que a gente faz quando compra um pedacinho de chão não é procurar uma nascente para fazer um açudezinho, para ter uma reserva de água. É uma maluquice a gente ficar com essa demonização irracional e boba de reservatório. Qual é o nosso maior problema? O excesso de chuva, a falta dela ou a ausência de reservatórios para o pessoal poder guardar a água da chuva? Olha, para mim é a ausência de reservatório. Além disso, tem um outro dado importante, né? A gente calculou o quanto do território brasileiro o conjunto dos reservatórios de todas as hidrelétricas ocupa, né? É uma coisa irrisória, é 0,38%. Quer dizer, com 0,38% do território nacional, as hidrelétricas têm produzido, agora esse ano aqui, tá? Apesar de todos os problemas de seca, voltou a chover um pouquinho,
Esse ano de 2022, 75,4% de toda a energia elétrica consumida no Brasil. Quer dizer, se somar todas as outras, eólica, solar, térmica fóssil, térmica biomassa, tal, dá 25% só. A gente não faz o menor sentido. O maior problema é a falta de reservatório. E outra coisa, os reservatórios eles ajudam também a evitar os desastres naturais com as enchentes, né? Porque eles conseguem amortecer um pouquinho a velocidade da água, segurar essa água e ir soltando a quantidade de água que não provoque danos muito grandes para baixo. A China acabou de fazer isso, né? A China, quando construiu o complexo de Três Gargantas, que são vários barramentos, várias usinas, eles fizeram isso para resolver um problema milenar deles, né? Eram os desastres naturais, esse era um dos motivos, né? Do rio Yangtze. O Yangtze quer dizer rio amarelo em chinês. Eles têm histórico de desastre, o rio, as grandes enchentes descendo, arrastando vilas, palafitas e tal, há mais de 2.000 anos. Então agora isso foi resolvido. É um projeto integrado, né? O objetivo é ter água para abastecer a agricultura, cidades, a produção de alimentos, piscicultura, melhorar a navegabilidade do rio Yangtze, fazendo eclusas ali para passar cachoeiras, corredeiras que antes não eram navegáveis, amortecer as cheias, quer dizer, segurança também da população ribeirinha. Então, assim, é falta de reservatório, de planejamento, é um recurso escasso. Há quem diga que as guerras do futuro vão ser feitas também por causa de água, né? Então, a gente tem um recurso extremamente escasso, essencial à vida, à produção, extremamente demandado. A coisa mais inteligente para se fazer é criar reservas estratégicas, né? A gente também tem a questão da construção de pequenas centrais hidrelétricas que poderiam minimizar o risco da falta de energia elétrica e também, ao mesmo tempo, contribuir com a preservação de água, que pode também ser usada para o consumo humano e dos animais na agricultura. É correto pensar dessa maneira? Perfeitamente. Olha, quando a gente cria uma. Nós temos rio no Brasil com mais de 7.000 quilômetros de extensão, né? Quanto mais perto das cabeceiras dos rios a gente constrói o reservatório, mais gente abaixo dele eles vão beneficiar. Cada litro d'água que passa pelos rios vai virar lá na frente água salgada que não tem utilidade nenhuma, imprópria para consumo, não serve para nada para o ser humano, né? Então, é importante a gente criar esses reservatórios. E a hora que você cria um reservatório, os reservatórios das hidrelétricas, eles ajudam a perenizar os rios, né? Eles evitam que o rio seque. E aí eles possibilitam que o agricultor, a empresa de saneamento básico, a indústria, retire água daquele rio, tanto no reservatório como em todos os, sei lá, 3, 4 mil quilômetros rio abaixo, que aquele reservatório atende. E a importância do uso dessa água dentro da agricultura, dentro da pecuária, né? A gente tem atividades que dependem exclusivamente disso e tem que ter uma água de qualidade. Como que isso vem sendo trabalhado aí nos últimos anos? Olha, fundamental, é um ganha-ganha, né? A maioria dos agricultores faz ali um açude e tal, gasta bastante, investe, depois tem que gastar na manutenção, na segurança, muitas vezes faz o açude de uma forma que não é a ideal. As hidrelétricas têm especialidade em fazer barragem, fazem de concreto, fazem grandes reservatórios e tal. Se a gente tiver reservatórios de tamanho maior, rio acima e tal, muitos agricultores não vão precisar fazer esses açudes. E o que a gente está defendendo olha, a hidrelétrica vai lá, faz o reservatório, cuida da segurança, faz a manutenção, arca com todos os custos de construção, manutenção, segurança, enfrenta toda a burocracia e a encheção de paciência que é o processo de aprovação hoje, infelizmente, né? E o agricultor só paga alguma coisa caso ele precise daquela água num momento que ela vai impedir a geração de energia elétrica, e ele só repõe o prejuízo que a hidrelétrica teria com a perda da geração, né? Nós fizemos um cálculo de quanto custaria o metro cúbico da água para o agricultor que precisasse nesses momentos críticos. Ela varia em função da queda, né? Vai de 4 centavos a 70 centavos de real o metro cúbico, quer dizer, um valor irrisório
que cabe no preço de qualquer produto agrícola aí, e tem um ganho enorme para o agricultor, porque ele não tem que fazer aquele investimento pesado do dia a dia ali em fazer açude, manter açude, e tomar mais uma série de medidas, né? Então é o futuro. O mundo inteiro faz isso. É um absurdo aqui no Brasil. A gente, maior potência hídrica do planeta, 12% da água doce do mundo. A gente está com falta d'água para abastecer bairros de grandes metrópoles, para irrigar uma lavoura, para gerar energia elétrica. Assim, a gente precisa parar de ficar ouvindo ONG europeia, americana, que às vezes parece que tá querendo. Eu não sei se é isso, mas o efeito da gente demonizar reservatório é um tiro no pé, mata as nossas duas maiores vantagens competitivas, que são a nossa agricultura moderna e irrigada, impede o crescimento dela, porque não tem água para irrigar, e a nossa energia limpa, renovável e barata das hidrelétricas. Então, assim, não sei se é proposital, mas que é muito conveniente, é. Olha, Paulo, eu preciso agradecer a sua participação. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto aqui, mas eu queria te agradecer, viu? Imagina. Lembro para o pessoal de casa, inclusive, que essa entrevista vai ficar disponível no nosso portal. Obrigado aí pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Vinícius. Foi uma honra e um prazer falar com você e com seus ouvintes. Um grande abraço, um bom dia para todos, tá? Um abraço, tchau, tchau. Até a próxima.